começar. Vem dançar o carimbó português, vem agora que vai começar. Olha, o corpo do Roberto Leal está sendo velado na Casa de Portugal, em São Paulo. O cantor morreu nesse domingo. A gente estava ouvindo aqui um trecho de Carimbó Português, um dos clássicos aí do repertório desse português, do português mais brasileiro, do brasileiro mais português de todos, o Roberto Leal. Ele estava travando, Marcela, uma luta contra um câncer, É isso mesmo, Edgar. Ele tinha melanoma maligno, que é uma espécie de câncer de pele. Tratava dessa enfermidade há pelo menos 2-3 anos e estava internado no Hospital Samaritano aqui em São Paulo desde terça-feira passada e acabou morrendo em decorrência desse câncer, né? Ele evoluiu, um tumor maligno evoluiu, atingiu o fígado, causou uma síndrome de insuficiência hepato-renal, acabou falecendo na madrugada deste domingo. O velório, como você disse, está sendo na Casa de Portugal, desde as 7 da manhã, vai até as 2 horas da tarde, e o enterro ocorre hoje à tarde no cemitério de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Como eu disse, ele fazia um tratamento contra o câncer há pelo menos 2-3 anos. Ele é português, nasceu em Macedo de Cavaleiros, no norte de Portugal, e veio aos 11 anos para o Brasil, junto dos pais e também de 9 irmãos. Por ser português, ele gostava muito, né, de falar da relação entre os dois países, Brasil e Portugal, e gostava muito do Brasil, né, era o português mais brasileiro, como você bem disse. E ele sempre foi muito apaixonado pelo Brasil, esteve aqui na bancada do Morning Show em maio de 2016. E a gente separou um trechinho, Edgar, dessa entrevista em que ele fala justamente sobre essa relação, esse estigma entre Brasil e Portugal, essa questão da colonização. Vamos ouvir um trechinho. Pode soltar aí, gente. Eu, no fundo, a minha carreira tem sido contrariar todos esses estigmas, tudo. Quando eu fiz um Jorge Amado a Pessoa, quando eu fiz Raça Humana Não Tem Cor, Nau de Paz, é tentar sempre suavizar toda essa ligação. A ligação do Roberto Leal chega a ser quase sacerdotal, porque é uma coisa missionária. Quem diria que o Roberto Leal poderia vender 22 milhões de discos no Brasil? Quem diria? Quer dizer, então há forças maiores. Agora, claro que cada um procura defender o seu mundo, a sua particularidade. Agora, eu lembro de que uma vez o meu filho chegou em casa com a mão fechada e disse assim: pai, Portugal não é do jeito que você fala. Eu falei, por quê? Porque os professores falaram para mim que Portugal sempre explorou e roubou todo o dinheiro que tem, todo o ouro que há em Portugal foi roubado do Brasil. São colocações, às vezes, muito complicadas, sabe? Às vezes a mesma coisa, porque pode ter até um fundo de verdade, com muito ouro que há em Portugal, veio do Brasil. Mas por que também não veio da África, não veio do país? Eles deram mundos ao mundo, aquele mundo naquele momento estava nas mãos deles. As coisas também têm uma colocação um pouquinho mais suave. Tá aí, a participação dele, bem lembrado, Marcela, e foi muito bacana esse papo com o Roberto Leal, né, aqui no Morning Show. Eu acho que o Roberto tinha, assim, muitos artistas recebem o glamour, tudo de mão beijada e vivem aquela condição, né? O Roberto Leal, o propósito dele, né, externando a arte musical portuguesa aqui com o Brasil, sempre foi buscar cada vez mais as ligações e a união entre esses dois povos, né? Ele foi um abnegado ali. Tanto que tinha um restaurante português aqui em São Paulo. Ele, né, também era um empresário, né? Ele era multi-empresário, né? Ele já fez de tudo, já foi apresentador de TV na Europa, cantor, também já foi empresário, teve restaurantes, enfim, muitas coisas por aqui, né? Pois é, no 16 de setembro, 3 dias antes dele ser internado, ele deu uma entrevista ao programa aqui na Band, que é o programa da Silvia Popovic lá na Band, e é a última entrevista dele em vídeo. Nessa entrevista, vejam só que curioso, ele relembra 2 episódios nos quais ele quase morreu. Um deles afogado na piscina depois de uma noite em que todo mundo bebeu muito e caiu na piscina às 4 da manhã, e outro num acidente de carro em que ele bateu atrás de um caminhão e ficou com o carro destruído. Ele disse o seguinte: não entendo até hoje como sobrei. Falei, espera aí, Deus tem alguma coisa. Destruiu o que não vale nada, deixou a única coisa que vale a pena, que era a vida. Ali não era pra eu sobreviver. Depoimento forte, né? Legal. Fechou, Marcela? Não, só dizer que são mais de 45 anos de carreira, né? Ele vendeu mais de 17 milhões de discos, gravou mais de 400 músicas, né? Como eu disse, ele já apresentou programas de TV, enfim, cantou Roberto Carlos, foi candidato a deputado estadual e agora deixa um grande legado da música, né? Ele deixa a mulher Márcia Lúcia e também
3 filhos. Olha aí, deixa eu te fazer um comentário rapidinho em cima da morte. Você falou da morte do Roberto Leal. Eu coloquei aqui um trecho da música do Cars, que se chama Drive. Foi um grande sucesso dessa banda norte-americana, surgida no final dos anos 70, Marcela. E o vocalista da banda, o Ricky Okazaki, também morreu. É uma banda que surgiu ali naquela esteira já do pós-punk, uma reação americana, né, do punk que já mostrava ali os seus últimos dias na Inglaterra e na Europa. E o Cars foi uma banda que fez bastante sucesso nesse segmento de um rock pós-punk ali, uma coisa meio que misturava o tecnopop em outras músicas, flertando com algumas atmosferas meio Duran Duran, assim, e que tem o Ricky Okazaki como seu frontman, o seu principal nome, e que produziu outras bandas importantes também. No seu trabalho como produtor, atuou com o Weezer e com o Bad Brains. Aqui um pedacinho de Cars, de Drive, talvez a música mais Famosérrima, gente. conhecida do repertório dele. A gente aprende por osmose essa música.